Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, estamos de volta com mais uma aula de Direito Civil e falaremos nessa aula especificamente sobre fato jurídico e ato jurídico. Nossa próxima aula nós falaremos sobre os negócios jurídicos. Então vamos lá. Fato jurídico. Professor, o que seria um fato? Primeira definição que nós devemos ter. Fato é qualquer acontecimento. Qualquer acontecimento é um fato. Deste fato, nós devemos ter duas espécies, que são o fato jurídico, ou seja, fato jurídico em sentido amplo, e o fato material. Fato material é aquele desprovido de qualquer consequência jurídica, que não há nenhuma consequência jurídica. Professor, me dê um exemplo. A queda de um raio em alto mar. Um terremoto que acontece no fundo do oceano é um fato material, porque não tem nenhuma consequência jurídica, nenhuma consequência para o direito. Tranquilo? Fato jurídico em sentido amplo é todo e qualquer acontecimento natural ou humano, e aí nós já temos uma classificação, natural ou humano, relevante para o direito. Ou seja, um acontecimento natural ou jurídico ou humano que gera efeitos para o mundo jurídico. Tudo bem? O mesmo exemplo, aquele raio que caiu lá no meio do oceano, se ele cai em uma casa e destrói um patrimônio, um bem imóvel, ele tem relevância para o mundo jurídico. Ou então, aquele terremoto, se ele acontece em um determinado município e aí as pessoas são feridas e as pessoas morrem, nós temos relevância deste fato para o direito. Aí ele se torna um fato jurídico em sentido amplo, tranquilo? Alguns doutrinadores, para você anotar agora aí, pode até voltar à aula, tranquilo, conceitua fato jurídico da seguinte forma: é o acontecimento natural ou humano capaz de criar, modificar, conservar ou extinguir relações jurídicas. Este é o conceito trazido, por exemplo, pela professora Maria Helena Diniz e pelo professor Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona. Tudo bem? Meus queridos, sobre a classificação dos fatos jurídicos, muita atenção, que eu tenho visto já cair em diversas provas esta questão doutrinária que eu vou falar para vocês agora. Então, muita atenção. O Código Civil de 2002, ele adota a teoria italiana, a teoria alemã em relação aos fatos jurídicos. É a teoria pandectista. Anotem no caderno de vocês, porque se cair isso na prova, você já sabe. O que é isso, professor? Essa teoria, ela diferencia negócio jurídico de ato jurídico, certo? A doutrina francesa, que era adotada pelo Código 1916, não fazia essa diferenciação, certo? Não diferenciava negócio jurídico de ato jurídico. Então, fique preparado para esta questão. Doutrina pandectista, doutrina alemã, doutrina italiana, divide o fato jurídico em negócio jurídico e ato jurídico. Tranquilo? Tudo bem? Vamos lá então, meus queridos. Seguindo. O fato jurídico, como eu disse para vocês, esse em concepção mais ampla, o fato jurídico em sentido amplo, ele se divide em fatos naturais, e aí nós temos o fato jurídico em sentido estrito. É o que? O fato natural. O fato natural é também conhecido como fato jurídico em sentido estrito. São aqueles fatos que não dependem de um ato humano para se configurar. Eles podem ser ordinários, são aqueles acontecimentos comuns, acontecimentos do cotidiano. Por exemplo, professor, um nascimento, a morte, a maioridade são, então, fatos naturais ou fatos jurídicos em sentido estrito ordinários. Temos também o fato natural ou fato jurídico em sentido estrito extraordinário, que são aqueles fatos incomuns, fatos que fogem do cotidiano. Qual é o exemplo, professor? Um terremoto, um maremoto, um tsunami é um fato natural ou um fato jurídico em sentido estrito extraordinário. Tudo bem? E aí nós temos os fatos humanos, né? Esse fato jurídico em sentido amplo, ele se divide então em fatos naturais e fatos humanos. O
que seriam esses fatos humanos, professor? É o ato jurídico em sentido amplo. Fatos humanos é, portanto, para a doutrina, ato jurídico em sentido amplo. É o ato jurídico lato sensu. Tranquilo? Não confundam isso, meus queridos. Esses fatos humanos ou ato jurídico em sentido amplo, eles só acontecem porque é imprescindível a presença da vontade exteriorizada, certo? Vontade esta dirigida a um determinado resultado. Por isso, fato humano ou ato jurídico em sentido amplo. Ato jurídico em sentido amplo, que daqui a pouquinho nós vamos aprender o ato jurídico em sentido estrito. Tranquilo? O primeiro que nós estudaremos desses três, meus queridos, são os atos jurídicos ilícitos. Por que o primeiro? Porque nós temos uma divergência muito grande em saber qual a posição desses atos jurídicos ilícitos. Alguns doutrinadores, professor Flávio Tartucci, professor Pablo Stolz, eles entendem, o professor Zeno Veloso, entendem que os atos ilícitos não pertencem à categoria de ato jurídico. Eles são, na verdade, o quê? Um fato jurídico em sentido amplo. Pertence lá à nossa primeira categoria, certo? Porque eles entendem que é um não jurídico, é algo injurídico o ato ilícito. Tranquilo? Professor Silvio Venosa entende que os atos ilícitos são fatos jurídicos humanos, ou seja, são atos jurídicos em sentido amplo. Professor, e o que eu faço então? Eu adoto qual teoria? Você deve ficar com o Código Civil. Código Civil, lá no artigo 104, nós temos lá o livro 3 que fala dos fatos jurídicos. E esses fatos jurídicos são divididos em negócio jurídico, atos jurídicos lícitos e atos ilícitos. Tranquilo? Então fique com o Código Civil, que diz lá que fato jurídico é gênero, não especifica se é em sentido amplo ou não, e diz que são espécies, são 4 espécies: negócio jurídico, ato jurídico lícito, atos ilícitos e também a prescrição e a decadência, que nós teremos uma aula sobre esta matéria. Tranquilo? Então fica aí a divergência doutrinária em relação a qual a natureza jurídica do ato ilícito, né, se ele é um ato jurídico em sentido amplo ou se ele é um fato jurídico em sentido amplo. Então vamos lá, meus queridos. Ato jurídico em sentido estrito. O ato jurídico em sentido estrito é aquele que decorre da vontade humana intencional, mas cujos efeitos são disciplinados na lei. Então, depende da vontade humana, depende de uma manifestação de uma vontade humana intencional, mas os efeitos já estão disciplinados na lei. Professor, me dê um exemplo. A renúncia, a aceitação de herança, a quitação, o reconhecimento voluntário de filho e o estabelecimento de domicílio. Então, portanto, a renúncia de uma herança ou a aceitação de uma herança é um ato jurídico em sentido estrito. Por quê? Depende de manifestação de vontade humana, mas os efeitos deste ato já estão todos disciplinados na lei. Tranquilo? E vamos lá. A outra categoria, negócio jurídico, disso nós vamos estudar na próxima aula, que são os fato jurídico. Professor, o que seria o ato fato jurídico? Em primeiro lugar, falar para vocês o seguinte: nós temos alguns doutrinadores que entendem pela inexistência do ato fato jurídico, certo? O professor Humberto Teodoro Júnior mesmo nos diz que não existe ato fato jurídico no Código Civil, que o Código Civil não adotou a teoria do ato fato jurídico trazida pelo professor Pontes de Miranda, mas prevalece o entendimento, e em muitos concursos tem cobrado a teoria do ato fato jurídico, de que o Código Civil, sim, ele adotou essa teoria e ele prevê, portanto, de forma implícita, o ato fato jurídico. O que seria esse ato fato jurídico, professor? Nós dependemos da vontade humana, por isso que ele é um ato jurídico, mas a produção dos efeitos, ela é desprezada. Essa vontade humana, ela não interessa. Pouco importa a intenção da vontade na prática do ato. Nós temos o ato fato jurídico
material, que seria aquele que, sem se preocupar com a vontade, nós atribuímos efeito a esse ato. A doutrina nos dá o exemplo de uma compra de um picolé por uma criança de 4 anos. Certo? A manifestação de vontade dessa criança, para a teoria do fato e negócio jurídico, esse ato seria o quê? Um ato nulo, porque praticado por um absolutamente incapaz. Mas entende-se que é um fato jurídico, porque há manifestação de vontade, mas esta vontade ela é desprezada, não interessa para o direito o aspecto anímico da vontade que foi manifestada. Tranquilo? Nós temos também o fato jurídico indenizativo. O fato jurídico indenizativo é aquele em que, mesmo não havendo dolo, mesmo não havendo culpa, o ordenamento prevê alguma consequência jurídica, prevê, por exemplo, a necessidade de indenização. Nós estudaremos daqui a pouquinho a questão do estado de necessidade. O estado de necessidade para o nosso Código Civil, ele pode gerar a indenização. Ele é um ato lícito, mas que em alguns aspectos pode gerar determinada indenização. Por isso ele é um fato jurídico indenizativo. Lembra daquele exemplo que a gente estudou na faculdade, que a pessoa está dirigindo um carro, né, numa velocidade normal, tranquila, e aí cruza uma criança, ele se desvia dessa criança e aí acerta um outro carro ou acerta um muro. O autor desse ato, ele vai ter que indenizar. Ele deve indenizar e depois tem direito de regresso contra o verdadeiro causador do dano. Alguns dão o exemplo da criança que está dentro de uma casa, a pessoa invade a casa, quebra a janela, quebra a porta para salvar a criança. Salvou a criança, mas deve indenizar pelo prejuízo que causou e com direito de regresso em relação ao verdadeiro causador do dano. Isto para explicar o quê? Que nós estamos diante de um fato jurídico indenizativo. E por último, em relação a esse tema, nós temos o fato jurídico caducificante, que são a prescrição e a decadência. Então, fato jurídico caducificante é aquele que atribui o que a própria lei atribui determinado efeito à inércia da pessoa. A inércia do titular de uma posição jurídica pode acarretar como sanção o que? A perda de uma pretensão, que é a prescrição, ou a perda de um direito potestativo, que é a decadência. Nós estudaremos bem certinho esses dois aspectos lá, mas só para que vocês saibam que é um fato jurídico caducificante. Tranquilo? Tudo bem, meus queridos? Último tópico da aula, nós falaremos agora sobre o que? Sobre os atos ilícitos. Vamos lá. Ato ilícito é o ato praticado em desacordo com a ordem jurídica. É o ato que viola direitos e que causa prejuízos a outras pessoas. Ato ilícito, portanto, é uma conduta humana. Podem anotar este conceito agora. Ato ilícito é, portanto, uma conduta humana que fere direitos subjetivos privados. É uma conduta humana que está em desacordo com a ordem jurídica e aí guardem bem esse e que causa danos a alguém. Por quê, professor? A teoria dos atos ilícitos, nós temos 3 artigos apenas no Código Civil, o artigo 186, 187 e 188, certo? Leitura obrigatória, viu? Leitura obrigatória desses artigos a partir todo o livro 3 do Código Civil, a partir do artigo 114, que fala sobre a teoria dos fatos jurídicos. Nós temos lá 80 artigos sobre negócio jurídico e apenas 3 sobre atos ilícitos e 1 sobre o ato jurídico estrito sensu, que é o artigo 185. Leitura obrigatória. Mas vamos lá, qual foi o que eu devo prestar atenção para a minha prova, professor? Atenção no e ou no ou, porque o artigo 186 diz o seguinte, ó, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, aí nós temos o conceito de culpa, violar direito ou né? Algumas pessoas em alguns locais do Brasil que estão nos assistindo falam o e ou i, mas causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por quê? Nós tínhamos anteriormente a expressão ou
ou causar dano a outra. E essa é a grande modificação, e as pessoas sabem disso e colocam isso na sua prova de primeira fase. O requisito é cumulativo. Ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que violar direito e causar dano a outrem. Aí nós temos o que? O ato ilícito. Tranquilo? Beleza, meus queridos? Seguindo então o artigo 187, ele nos fala o seguinte, ó: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Aqui nós temos o que a doutrina denomina de abuso de direito. O abuso de direito, ele é um ato lícito em seu conteúdo, mas ilícito em suas consequências. Tranquilo? Então guardem isso. Abuso de direito, o ato ele é lícito no seu conteúdo, mas ele é ilícito nas suas consequências. As consequências geram a ilicitude do ato. Tranquilo? Ilicitude essa, meus queridos, que está presente na forma de execução. Na forma de execução do ato é que gera a sua ilicitude. Última informação para vocês da nossa aula, depois nós teremos a nossa próxima aula sobre negócio jurídico. O abuso de direito, meus queridos, para a doutrina, é uma categoria jurídica autônoma em relação à responsabilidade civil. E o enunciado número 37 das jornadas de direito civil, da primeira jornada de direito civil lá do Conselho da Justiça Federal, e isso é muito importante que fique claro para vocês, nos diz que a responsabilidade civil decorrente de abuso de direito independe de culpa, ou seja, a responsabilidade ela é objetiva, fundamenta-se somente no critério objetivo finalístico. Isso é muito importante, tem caído muito em prova. Lembre-se, abuso de direito, responsabilidade é objetiva, independe de culpa. Tranquilo? Último tema da aula, falaremos sobre o artigo 188 do Código Civil. O artigo 188 que nos traz a legítima defesa e o estado de necessidade ou remoção de perigo iminente no Código Civil. Vamos lá. O artigo 188 nos diz da legítima defesa. Legítima defesa, nós pegaremos o conceito de legítima defesa lá do Código Penal. Legítima defesa é o que? Entende-se em legítima defesa, o artigo 25 do Código Penal diz que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. O excesso na legítima defesa gera abuso de direito, ou seja, dever de indenizar. Professor, o que eu preciso saber sobre a legítima defesa? Sobre a legítima defesa, guarde o seguinte: legítima defesa putativa, ou seja, aquela em que o agente imagina que está defendendo o seu direito, não exclui o dever de indenizar. Não exclui o dever de indenizar. Apenas a legítima defesa real. Legítima defesa putativa não exclui o dever de indenizar. E o mais importante desse finalzinho da aula: estado de necessidade ou remoção de perigo iminente. Aqui o artigo 188.2 nos diz o seguinte: não constitui ato ilícito a deterioração ou destruição de coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente, prestes a acontecer. Meus queridos, este artigo, esse inciso, deve ser lido juntamente com o artigo 929, que diz o seguinte: se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, que é esse que nós lemos para você, da legítima defesa, não forem culpados do perigo, assistir-lhe-á o direito à indenização do prejuízo que sofrerem. E o artigo 930 continua no seguinte sentido: no caso do inciso 2 do artigo 188, este que nós lemos, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Meus queridos, então, o que isso significa? No caso de estado de necessidade ou remoção de perigo iminente, permanece o dever de indenizar. Então, aquele exemplo que eu dei aqui já no decorrer da aula, a criança que está em uma casa pegando fogo e o herói, ele quebra a janela da casa, ele quebra a cerca, ele quebra a porta,
esta pessoa, em regra, ela deve indenizar e tem ação de regresso contra o causador do dano, salvo se no caso dessa criança, o pai da criança for o causador do incêndio. Aí não há falar-se nessa regra da indenização. Então, lembre-se disso. Somente no caso de estado de necessidade ou remoção de perigo iminente, a regra é indeniza e depois ação de regresso contra o verdadeiro causador do dano, ou seja, pelo culpado do incêndio, como é o caso que nós demos o exemplo da criança. Tranquilo, meus queridos? Até daqui a pouquinho, na nossa próxima aula. Volte rapidinho aqui com a gente, que é sobre negócio jurídico, bem legal. Vamos lá.